Acho que agora começou, amor. Oi, gente. Boa noite. Dia lindo hoje. Querendo parabenizar principalmente os enfermeiros no dia de hoje. Parabenizar o dia deles, né? Excelentes profissionais que nessa época do Covid eles estão ajudando muito a população. Então, parabéns para todos os enfermeiros que estão assistindo a live pelo dia e que não seja só hoje, como todos os dias. E também falar para todas as mãos. Hoje é um dia bem legal porque vamos conversar sobre câncer gástrico. Como que a gente pode cuidar nosso corpo para prevenir a chance de ter mais risco de câncer gástrico. E para isso a gente vai ter uma pessoa super legal, Dr. Leandro Correia, de Muriaé, do Hospital do Câncer, cirurgião oncológico. Uma pessoa assim muito boa dentro da área e fiz questão e graças a Deus ele aceite. É, Vou ver se a gente já consegue fazer contato. E quando a gente fala de câncer, gente, todo mundo fica muito assustado, né? A gente fica com medo. E aí, tudo bem? Como que estamos, Leandro? Tudo jóia? Tava Graças aqui te a Deus. esperando. Eu também falei, meu Deus, tem que ver se vai dar certo. Graças a Deus que você conseguiu participar junto da gente, né? E especialmente que a gente fala assim de um local, o Hospital do Câncer, onde você trabalha, então um local muito assim renomado, né? Em Minas Gerais, é Rio de Janeiro, porque tá bem na divisa, né, Leandro? A gente é um pouco carioca aqui. A gente aqui tem bairro, Gávea, Barra. A gente é um pouco imitação do Rio. A gente inveja um pouco, principalmente o litoral, que a gente está muito longe, né? Mas é um prazer sempre. Eu, Isso. assim, me perdoa a correria, Stephanie. Se eu cheguei aqui em casa tem 10 minutos, foi o tempo de eu comer uma banana. E a minha esposa está até reclamando que eu larguei a casca ali em cima. Já botei rapidinho, troquei, tirei a roupa para poder estar aqui com você. Desculpa a correria de sempre, mas é um Que prazerzão isso, estar aqui Léo? conversando com você. Nossa, e a vida de cirurgião também, todo mundo sabe como é que é, né? A vida não é fácil pra gente também, não, né? Né, não, Stephanie, ainda mais no meio dessa pandemia maluca aí, descontrolou a nossa rotina, né? Mas a gente está aí, Isso. lutando dia após dia. Isso. Leonardo, Leandro, quando a gente fala, olha que assunto lindo que a gente vai tocar hoje, né? Câncer gástrico, tem muitos pacientes que inclusive me fizeram algumas perguntas em box, que a gente vai ir respondendo durante a live. Se quiser perguntar também, gente, durante a live, por favor, pergunte, tá? Quero que você faça, assim, uma introduçãozinha do que o paciente deve saber sobre o câncer gástrico nos dias de hoje. Eu acho que a primeira coisa, Stephanie, e é aquilo que eu prego assim todo santo dia, sempre quando a gente lida com câncer, e isso é uma das coisas que eu mais me orgulho aqui no hospital, independente se seja o câncer gástrico, independente se seja câncer de intestino, é lembrar que por trás dessa doença existe um contexto muito maior que a palavra câncer. Assim, ela assusta. Então, quando a gente se propõe a tratar câncer, quando a gente se propõe a montar um centro complexo em oncologia igual a gente tem aqui, é colocar em mente toda a humanização e o respeito que essa doença tem que ter. Então, sempre quando a gente trabalhar com câncer, falar em câncer ou lidar com qualquer coisa que cerque câncer, é lembrar que tem alguém por trás dessa doença, é lembrar que na maioria das vezes é uma doença que chega em estágio avançado, o câncer gástrico é uma delas. Assim, se a gente for colocar proporcionalmente, eu não vejo uma lesão precoce de câncer gástrico aqui há meses. Em compensação, as lesões mais avançadas chegam aqui para mim todo santo dia. A gente tem um volume aqui no Hospital do Câncer de Muriaé de mais ou menos 10 a 15 cirurgias do aparelho digestivo por semana. E nós somos em 3 cirurgiões do aparelho digestivo, mais os residentes que a gente tem aqui. E Uhum. com o volume, a gente tem que ter muito cuidado para esse volume de câncer, de lidar com essa doença, de não tirar essa parte humanizada que cerca. Por exemplo, um paciente que chega hoje para a gente com câncer gástrico, e hoje é o dia da enfermagem, a gente tem até obrigação de focar muito nisso, é um paciente Uhum. que eu sozinho não trato, é um paciente que um oncologista clínico sozinho não trata. Geralmente, paciente que chega aqui desnutrido,
perdeu 10, 15 quilos, vomitando. É um diagnóstico tardio. Tanto é hoje que o câncer gástrico é a quarta incidência, tirando pele, nos homens e Uhum. sexto em mulheres. Mas se você for colocar proporcionalmente, mata muito mais do que próstata, que vem na frente, câncer coloretal, que vem na frente. Então, paciente de abdômen superior que sofre com neoplasia maligna acima do transverso é um paciente que tem uma carência de equipe multidisciplinar absurda. Então, por exemplo, chega um paciente hoje para mim com câncer gástrico, primeira forma de abordá-lo, que isso tem que começar lá na UBS, lá na saúde, Na da saúde unidade da básica, família. né? Exato. É detecção precoce. Boa parte das vezes, Stefano, existe a palavra prevenção ou exame preventivo, como a endoscopia é. Uhum. Não é preventivo. Com relação ao câncer gástrico, não tem exame preventivo. É exame para Uhum. detecção. É diferente, por exemplo, de um Papa Nicolau para câncer de colo de útero, em que você identifica um NIC3 e você está fazendo um exame preventivo para aquele NIC3 não se transforme num carcinoma. Colonoscopia, Exato. mesma coisa, é um pólipo adenomatoso que vai evoluir para. Isso é preventivo. Endoscopia não. Já é Endoscopia é detecção. detecção. Exato. Por isso que lá na UBS, lá, a importância da saúde básica, Stefano, é assustadora. É de. Eu questiono muito, por exemplo, eu acho que a gente vai discutir isso ao longo aqui do nosso bate-papo, e Sim. me freio, tá? E me freio que quando eu converso sobre aquilo que eu gosto, eu não paro, não. Eu Eu sei, por vou isso que eu te falando. convidei, porque você Eu é não paro, apaixonado eu na sou área. louco nisso, eu sou louco nisso. E assim, quando a gente conversa lá na unidade básica, eu sou um pouco questionador com relação a esse negócio de estipular idades para tudo. Ó, você só tem que fazer endoscopia acima de 45 anos. Ó, você só tem. Não. A medicina Uhum. ela tem que ser cada vez mais, Stephanie, individualizada. É aquele Exato. bate-papo em que se você chegou um paciente que tem uma síndrome dispéptica lá na UBS, que ele veio uma primeira vez e conversou com você sobre uma dor, um incômodo. Você fez um teste terapêutico, por exemplo, considerando as limitações de cada lugar com relação ao acesso à endoscopia, ultrassom, e aquele paciente voltou para você 2 meses depois com a mesma queixa e fez o omeprazol, fez o independente da opção terapêutica que o colega teve. Não acho que tem que se apegar à idade para isso. A gente está vendo aí, está batendo a nossa porta todo dia, pacientes cada vez mais Pacientes jovens. jovens, exato. E mais agressivos, né? Porque assim, Exato, quanto mais jovem, mais agressiva a exato, doença, né? exato. E é uma doença que depois que ela foge do controle, é diferente, por exemplo, que a evolução que o câncer coloretal tem hoje, a mama, a opção terapêutica com doença metastática, a gente tem um leque de opção absurdo. Você pode ter uma doença de cólon com metástase para o fígado, metástase para o pulmão, que ainda tem opção terapêutica com proposta curativa para esse doente. O câncer Uhum. gástrico não perdoa, Stefano. O câncer Não gástrico, quando ele perdoa. não perdoa, quando ele começa a seguir a linha metastática, é uma doença de difícil controle. Então, a detecção precoce, ela não pode se apegar na ponta do lápis, ó, tem que ser assim. Eu acho que não tem que ter receita de bolo mais na medicina e muito menos na Isso. oncologia. Então, Sim. quando a gente conversa desse paciente lá da UBS, quanto mais cedo, nunca, nenhum médico vai se arrepender de pedir uma endoscopia. Eu acho muito pouco provável. Você sabe mais que eu, você faz muito mais endoscopia, eu faço endoscopia mais pré-operatória. Mas a chance de você ter uma lesão numa endoscopia não terapêutica beira a casa de Uhum. 1 a cada 1.000, 1.500 endoscopias não Sim. terapêuticas, né? Então é um exame com um índice de complicação muito pequeno. Muito pequena. Pois é, e a chance de você conseguir achar uma lesão precoce, detectar uma lesão precoce, que boa parte das vezes pode ser resolvido pela própria endoscopia, cara, olha o prognóstico desse paciente. Esse paciente não vai chegar nem em mim, provavelmente. Ou se chegar, vai Exato. chegar para uma conversa, para uma troca de ideia. Mas, infelizmente, eu fiz agora há pouco tempo um levantamento do estadiamento e custo dos pacientes de uma forma geral de câncer que chegam aqui na instituição, Stefano. A nossa proporção de lesões precoces aqui é pífia. É pífia. É É, T3, e aqui T4. também, muito raramente, né? Isso tem muito a É. ver, né, Leandro, quando a gente fala assim, até do endoscopista, né? Porque às vezes tem lesões pequenas que tem assim uma suspeição e às vezes por preguiça, por tempo, às vezes a gente deixa de colher, né? Pode acontecer.
E É a aí era base da aquele pirâmide. detalhezinho que tem Uhum. para o exame, né? Exato, Stephanie. É a base da pirâmide. O exame endoscópio, a conduta que o cirurgião tem que ter, se não tiver uma base da pirâmide bem feita, isso eu falo dos exames de imagem, seja um exame de tomografia, seja um exame endoscópico, equipe multidisciplinar, se não tiver essa base muito bem feita, eu não consigo fazer nada, ou então a minha vida vai ser muito mais difícil se o endoscopista não tiver paciência. Quando eu fiz o meu curso de endoscopia, eu não fiz para fazer endoscopias eletivas. Eu fiz porque eu entendi que durante uma gastrectomia, uma esofagectomia, eu poderia precisar da endoscopia durante o procedimento e isso ia me somar muito, muito. E boa Uhum. parte das vezes o colega da endoscopia não está disposto naquele momento para poder vir até mim. Eu acho até que de repente ele poderia estar num procedimento também complexo, eu acabo atrapalhando. Então a endoscopia para mim me soma muito. E uma das coisas que eu aprendi é paciência. É. Paciência no exame, questionar a lesão precoce. É muito difícil você achar lesão precoce em meio a pregas do estômago. Então, assim, o endoscopista, para mim, junto É a com o base exame de principal, imagem, né, hoje em dia. e se ela não estiver muito bem fixa, desmorona ela todinha. Isso. E quando a gente fala de sintomas, por exemplo, né, a gente fala muito agora, né, que a gente encontra muito câncer avançado, realmente porque os sintomas no início são muito pequenos, muito leves, né? E a gente vê que tem pacientes que sentem uma dor, às vezes inespecífica, muitas das vezes dor em queimação, às vezes uma dor que fica persistente, né, que tem aqueles sinais de alarme que a gente vai falar daqui a pouco. Mas você está vendo que a maioria dos pacientes tem sintomas mesmo são quando já tem uma fase mais avançada, né? O que mais você vê Uhum. de frequente entre os sintomas para o paciente que está nos vendo agora ter aquela noção? Ah, não, realmente eu estou sentindo, me identificam com o que você está falando. O que você poderia falar Uhum. para isso? A maneira mais precoce é a mais simples, é o incômodo, é aquela queimação, aquele sintoma na famosa boca do estômago que incomoda, não melhora com o uso de medicação, insiste com o tempo. Qualquer dor, Stephanie, que persista, mesmo com o uso de Uhum, medicações mais simples, ela tem que ser questionada. E eu temo e sempre aposto em questionar, sempre pensando no mais grave. De repente você uhum. começa pensando sempre no mais simples, num primeiro momento, ótimo. Mas num segundo momento, quando você se deparou com algum tipo de dor crônica ou algum tipo de queixa persistente do paciente, é hora de você avançar um pouco mais, ser um pouco mais invasivo, seja um pouco mais questionador. E um paciente desse, ele começa com uma queimação simples, com uma plenitude. De repente ele comeu depois do almoço e toda uma comida ou outra, isso pode acontecer? Pode, faz parte até do processo digestivo. Mas quando Uhum. isso começa a ser frequente, tem que ir atrás. Eu acho que faz parte, o paciente começa a achar comum também. Então, começou Sim. queimação, começou sintoma epigástrico que a gente fala ali na região da boca do estômago, que começa a ser mais frequente. É lógico que tem outros diagnósticos diferenciais, até diagnósticos cardíacos nesse contexto. Mas tem que Sim. investigar, independente se seja cardíaco ou não. Porque quando ele chega em fase mais avançada, e é aí que o paciente fica mais atento, o estômago é uma câmara enorme. Para começar, para você obstruir uma câmara dessa, ou para você levar uma complicação a um espaço tão grande, a lesão também vai ter que chegar num porte grande. Vai E ter que ser muito grande. geralmente quando ela chega a vomitar, sangrar, obstruir, já é uma lesão no estadio 3, no estadio 4, que são lesões já muito mais difíceis de tratar, né? Então, É. o básico é queimação, plenitude pós-almoço, pós as principais refeições do dia, incômodo na boca do estômago que não cessa, que te incomoda mais de mês, pode ser uma esofagite, pode ser uma gastrite, pode ser uma coisa simples, que seja, mas o colega médico nunca vai se arrepender, De ter nunca, pelo menos pedido. eu, nunca encontrei alguém que tenha, doutor, eu pedi uma endoscopia, deu gastrite, poxa, me arrependi. Nunca, até então, eu Uhum. nunca me deparei com uma situação dessa. Então, seja questionador, tanto para o médico quanto para o paciente. Eu acho que os dois têm uma obrigação muito parecida. Assim. Isso. E esse dado que você falou foi muito importante. Por exemplo, o paciente ter noção. Tá tomando remédio, não tá melhorando?
fique de olho, não fique, tô tomando, um dia vai melhorar, né? Isso acontece muito, né? E outra coisa que é Uhum. importante é emagrecimento, por exemplo. Um paciente começa a emagrecer, não está nem fazendo dieta e está emagrecendo. Por que será? Fique alerta, são dados super importantes. Quando a gente fala, em realidade, do aparelho digestivo em geral, né? O emagrecimento Uhum. é para todos os tipos de câncer, mas é uma coisa que a gente deve ficar alerta, né? Esse empachamento que você fala, né? Sangue, às vezes a gente vomitar sangue, às vezes tem Exato, pacientes que exato. falar, não, é uma úlcera só, e já vi pacientes, especialmente homens, né, que falam, não, Aham. só foi uma vez, acabou e depois se esquece, não quer É. Nas voltar, né? fezes também, as fezes com Isso, o aquele cocô aspecto. preto, né? Ter Uhum. esse cuidado do Uhum. cocô preto. Outra Uhum. coisa importante, né, Leo? Lembrar de nódulos no corpo. Sempre quando a gente está tomando banho, a gente deve se examinar. A gente deve se examinar como um todo, né? Já está tomando banho mesmo, então já temos que nos tocar. Sentiu bolinhas aqui no pescoço, aqui na parte alta, nas axilas, né? Às vezes a gente Questione, fala, né? Questione, questione. inguinal, questione, veja, cresceu diferente, viu que não está normal? Questione, isso é muito importante para a gente saber quando que a gente deve ficar mais alerta, né, Né? né, né, E o Léo? paciente, Stephanie, ele tem que ser um pouco mais enjoado, mas um enjoado do bem. Não, ele não pode aceitar algo que ele está vendo que não está normal, o outro colega, seja o colega médico, outro colega da área de saúde, seja qual for, falar que aquilo é assim. Porque a gente também tem que fazer uma meia-culpa de alguns colegas que não, isso é normal, isso vai melhorar, e ele está vendo que não vai melhorar. Não, não, não vai. E o tempo vai passando. Então, também cabe ao paciente falar assim, calma aí, eu tô vendo que tá estranho, eu tô vendo que tem um caroço aqui, eu tô vendo que eu tô emagrecendo, eu tô vendo que tem alguma coisa que não tá bacana. Eu já segui o que o colega me prescreveu, o que o colega me passou, eu continuo com os mesmos sintomas. Mude, procure outro Isso. colega. O paciente, eu acho que até as redes sociais, olha isso que você está fazendo, que bacana. Hoje a gente está aqui com dois colegas titulados, em que a gente está batendo um papo em que tem várias pessoas leigas vendo. Então, o acesso à informação está tão próximo da gente hoje Sim, que o paciente tem que começar também a questionar algumas coisas. Poxa, exato. eu sou um cara rígido, como bem, tenho uma dor no estômago, eu perdi 10 quilos em 2 meses. Opa! Por que será? Ah, poxa, meu médico falou que é assim mesmo, que é para eu melhorar. Não é assim. Então, assim, Uhum. eu acho que também cabe um pouco, hoje em dia, os pacientes têm um grau de acesso à informação tão bacana que questionar um pouco também. Não, eu vou Sim. lá na doutora Stephanie, eu vou então em outro colega, eu vou. Ah, não, mas a doutora Stephanie é cara, não vou lá. Isso não é um comércio, né? Isso, assim, é questão de você procurar alguém que realmente vá te ajudar de alguma maneira. Vai, no mínimo, vamos lá, o que está acontecendo? Vamos pesquisar, vamos ir É outra atrás. pessoa que vai te ajudar mais um pouco, né, Exato, Leandro? E exato. outra Alguém que tenha uma coisa, empatia oncológica com você, uma empatia isso, de correr atrás isso. de uma solução, né? E outra coisa que eu acho bem importante a gente falar, Leandro, não ter medo do médico te tocar. Gente, a gente não pode ter medo do médico te tocar. Eu sei que nessa época de pandemia a gente fica com medo, o toque e tal. Nós, a gente, assim, fica se cuidando o tempo inteiro, né? A gente passando álcool 24 horas por dia para a gente tentar proteger nossos pacientes. Mas o tocar é importante. Não proíba seu médico de te tocar, É. porque muitos dos diagnósticos que a gente faz é apenas com toque, com aquele exame físico, né? Então, por favor. E se o médico, às vezes, você sente que tem alguma coisa, o médico, às vezes, por tempo, por correr, não quis tocar, peça, doutor, será que o senhor toca minha barriga? Ah, Pergunte, porque isso ah. vai ajudar muito a gente. Isso quebra muito a relação também. O que acontece, Steph? A gente, por exemplo, hoje, meu ambulatório do SUS deve ter dado aí umas 40 pessoas. Eu atendo mais ou menos aí por semana, dá umas 60, 70 pessoas. Eu acho que no máximo que a gente já chegou aqui ao longo desses anos por semana. E a maioria são pacientes do SUS. Esse paciente do Uhum. SUS, Stefano, ele entra na sua sala e felizmente, com uma humildade muito além, que parece que a mesa do seu consultório tem 1 quilômetro de distância. Ainda existe um respeito, principalmente o mineiro, o mais do interior, ele ainda tem um respeito que ele vê o médico ainda numa distância muito grande dele. Uhum. Quando ele entra na sua sala, o simples fato de você estender a mão e cumprimentá-lo, passa álcool gel, passa 2 vezes, fica com... não tem problema. Mas só de você cumprimentar parece uma coisa boba. Mas essa mesa que era de 1 quilômetro, que parece que você está longe do seu paciente, você já trouxe ele para o seu lado. Porque também, eu faço Exato. muito meia-culpa,
Stephanie, eu faço uma meia-culpa muito grande, que eu vejo encaminhamento de profissionais de todo canto e eu vejo a maior variedade de profissionais que você imaginar. De profissionais, o paciente chega, deita aí, seu Severino, deita aí, vou... Calma, senta com esse paciente, traz ele para você. Boa parte das vezes ele está assustado. Boa parte das vezes o colega que está do lado de fora falou que ele vai morrer. Falou, ó, você tem câncer, eu vou te encaminhar lá para a fundação, mas seu caso é muito grave, provavelmente você não vai ficar bom. Então, assim, eu faço muito a minha culpa. Chegou, puxa esse paciente para você. Dá carinho, né? Você trouxe ele. Porque eu vejo colegas que fazem isso. Eu vejo extremos. Chegou, deita aí, se você vir, vão lá, ó, para botar a mão, ó, faz endoscopia, ultrassom. Ele não sabe nem para que lado ele está indo. Ele vai fazer os exames, ele não sabe nem o que está acontecendo. Quando ele entende por si, está na minha mesa conversando comigo sobre câncer. E aí eu te falo um outro extremo. Há pouco tempo, eu falo isso, as pessoas não acreditam. A gente fez um curso de lavagem das mãos, de higiene das mãos. Isso foi um pouco antes da pandemia. E eu tive um colega, um oncologista clínico. Assim, nada contra o oncologista clínico, mas estou falando assim, um colega oncologista, que ele falou do meu lado que ele não sabia o que ele estava fazendo ali porque ele não examinava o paciente. Então, ele não sabia o que ele estava fazendo ali, lavando as mãos ou fazendo um curso de exame das mãos. Nada, pelo contrário. O oncologista clínico poderia ser um cirurgião oncológico, poderia ser um cirurgião geral, poderia ser qualquer coisa. Mas eu estou te falando que tem profissionais nos dois extremos. Tem profissionais que são desse nível e são profissionais que são desse outro nível. O que eu estou falando é que esses pacientes precisam, tem que examinar? Tem. Mas ele tem que estar com você. É um paciente que tem que estar próximo a você. Você não vai conseguir, por exemplo, hoje eu atendi essa cacetada de gente. Vou conseguir fazer o tempo ideal com todo mundo? Não. Não vou. Isso é utopia. Dentro do Sistema Único de Saúde hoje é muito complexo a gente fazer isso. Mas o mínimo que você está ali, Stephanie, tem que fazer por onde? Tem. Exatamente. Ele tem que, no mínimo, se aquele paciente entendeu com 5 minutos e ficou bem e aprendeu todo o contexto, excelente. Mas se aquele paciente precisou de mais 10, dá esses 10. Se você falou que ele tem câncer gástrico e no final ele perguntar para você, doutor, mas isso é maligno? Respira, fala na língua dele, isso é tumor maligno. É isso que tem que ter. É isso que eu foco hoje em tratamento de câncer. Você tem que ter um contexto, enxergar que por trás dessa palavra ou por trás de todo esse mundo tenebroso que vem junto com o câncer, você tem que arrumar um jeito de abraçar. Você tem que dar um jeito de abraçar a causa. Dar uma luz. E na maioria das vezes a gente chega para lá sem essa luz, né? Sim. Leandro, e agora quero falar de um assunto assim, que eu acho que muito paciente está esperando para a gente falar. Fatores de risco. Quando que o paciente assim sabe que pode ter mais risco para ter câncer gástrico? A gente tem dois lados, dois caminhos a seguir, Stephanie. A gente tem o lado dos fatores evitáveis e os fatores não evitáveis. Uhum. Quando a gente fala em fatores não evitáveis, é o que vem da sua cadeia hereditária. É a genética que vem junto. Isso você pode levar a vida mais saudável, do jeito mais fiel possível, que aquilo ali você não vai evitar. Agora, quando você é um tabagista, você é consumidor de bebida alcoólica do tipo destilada, cachaça, uísque, tem uma alimentação extremamente desregrada, com excesso de sal, carne vermelha, enfim, excesso de uma maneira geral. Você vai pagar um preço por isso. Eu costumo dizer, a própria obesidade que entra num contexto mais de tumores de cárdia, que de qualquer maneira a gente ainda linka com os mesmos fatores de risco. Stephanie, eu acho que você tem a obrigação. Se você trata o seu carro, a sua máquina, com a melhor gasolina, com manutenção mensal ou a cada 10 mil quilômetros, cara, você não vai fazer isso com o seu corpo, você não vai jogar uma gasolina boa para dentro, você não vai fazer a manutenção. A parte hereditária, infelizmente, está presente. Mas a gente hoje, felizmente, a oncologia está indo para um ritmo de genética e imunoterapia, que já muita coisa bacana vai mudar nisso. Já acho que essa parte hereditária hoje quase imbatível não vai ser bem assim. Agora, fatores de risco, não que você vai, Leandro, eu só como alface, carne branca,
excesso. Você não precisa ser uma pessoa em que, se você se sente feliz comendo, tem um equilíbrio. Né? Por isso que hoje a gente tem os pacientes cada vez mais jovens com câncer gástrico. Alimentação, fast food, defumados, a obesidade, que a gente vê a obesidade chegando cada vez em pacientes mais jovens, adolescentes. Então, esses fatores de risco, a gente tem a obrigação de, pelo menos, tentar diminuir eles ao máximo. Exato. Alguns outros é importante que você conheça. Poxa, meu avô morreu de quê? A minha avó morreu de quê? Se eu tenho meu pai ou minha mãe já falecidos, o que aconteceu? Se você entendeu que você tem uma cadeia genética tendendo para isso, converse com seu médico, procure ele. Ele vai saber te orientar quais os riscos que você tem e quais os exames de detecção precoce você pode fazer para câncer gástrico. Isso. E é importante quando a gente fala, né, de fatores de risco, falar de H. pylori, né, a bactéria no estômago. Que tem muito paciente que fica com essa dúvida: ai, doutor, eu tenho bactéria no estômago, eu vou ter câncer, né? Sim, pode acontecer em 1% daqueles pacientes que estão contaminados. Pode acontecer, não é uma coisa que vai ser com todo mundo, né? Por isso, hoje em dia, a gente fala que o paciente deve fazer o tratamento, né? Está dentro de protocolos, né? A gente tratar os pacientes por aquela incidência, por mais que seja pequena aparentemente, né? Mas que tem essa associação com câncer gástrico, né? E como que é importante a gente, referindo de novo a parte das biópsias, né, do estômago, que a gente também deve fazer por protocolo em muitos dos casos, né? E a gente ver o que deu essa biópsia. Ah, se dizer só lá câncer gástrico, pronto, me liberei? Não, não é tão assim, né? Porque a gente pode ter uma atrofia, pode ter uma metaplasia, uma displasia, que isso vai depender muito do olho do médico. Por isso que o paciente às vezes gosta de ir na internet, entra na internet, já vê e já sabe até às vezes muito mais do que a gente. Você não sei se já aconteceu com você, que já chega com informação mais fresca do que nós, né? E é importante isso saber. Isso. Esses pacientes que têm esse tipo de alterações, né, Leandro? Eles podem ter, assim, no decorrer na cadeia, podem ter câncer? Podem. Não significa que vai ter. E aí que vai o que você falou, né, Lê? Não tá comendo legal, tá fazendo errado, tá comendo defumado, tá fumando, tal, já tem alteração. Cuidado, vai poder ter algum tipo de evolução ruim, né? Então isso Tanto é importante também. O próprio H. pylori, há 5, 6 anos atrás, a gente se discutia quando tratar. Hoje, você sabe mais do que eu isso, hoje a gente não questiona mais. A presença dele hoje é tratável. É igual tratamento. Eu lembro quando eu lembro que o professor meu de endoscopia, Dr. Luiz Henrique, que faleceu até por Covid essa semana, a quem eu devo muita, muita coisa, e o filho dele, Dr. Luizinho, né? Eu chamei de Luizinho, mas é Luiz Henrique Filho. Eles batiam muito nessa tecla do H. pylori, muito. E logo assim que saiu, naquela época, o Congresso Mundial batendo isso com força em cima do H. pylori, era uma coisa que já estava prestes aí a acontecer, e hoje é muito bem firmada essa associação, né? Então, acho que o H. pylori hoje é um inimigo declarado, coisa que antigamente ele era mais no submundo, assim, ele ficava um pouco mais escondido. Isso. E por isso que a gente fala muito, até o paciente, não, fez o controle, deve fazer, já tratei, acabou, isso é tudo. Não, não é isso tudo, né? Tem aquele controle e assim, não é uma coisa... E outra coisa que eu quero que a gente deixe claro, né, Leandro? Que não é o paciente ficar repetindo todo ano. Tem paciente que fala assim, não, agora eu tenho que repetir todo ano a endoscopia. Não, não é assim também não, né? Quando a gente fala do cuidado da endoscopia, né, uma endoscopia pode, às vezes, até durar 10 anos se o paciente não sentir nada. Que fique individualizar. Claro. Tem que individualizar. É o tratamento, né? É o sapato certo para o pé certo. Assim. Para cada Quando a gente começa a seguir uma regra, é lógico que a gente tem protocolos e guidelines que eles induzem a gente a seguir o que acontece com a maioria. E acaba sendo realmente um norte que a gente tem.
Mas a partir do Uhum. momento em que você sente ou você individualiza aquele caso que te soou estranho, em que você precisa vê-lo com um pouco mais de frequência, que você precisa, não, eu fiquei um pouco mais na dúvida, teve uma lesão aqui que eu biopsiei, mas eu acho que nesse contexto aqui eu poderia biopsiar melhor, mas a lesão é tão pequena que eu acabei perdendo ela. Não, eu vou repetir essa endoscopia um pouco mais precoce em você. E existem alguns Isso. tumores também, alguns cânceres de estômago, como os tumores neuroendócrinos, que hoje eles são tratados quase como uma doença benigna. Por exemplo, eu tenho uma paciente com tumor neuroendócrino, que é muito mais raro. Hoje, 95% dos tumores de estômago são do tipo adenocarcinoma, né, que são os carcinomas mais Adenocarcinoma. clássicos de estômago. Exato. Aí depois vem os linfomas, GIST, e numa quantidade muito menor esse tumor neuroendócrino. Ele tem um comportamento tão próximo, a gente conhece tão bem hoje o tumor neuroendócrino, que ele acaba sendo uma doença quase de comportamento benigno. Eu tenho uma paciente com síndrome de Down e com outras complexidades que cercam essa síndrome, que eu acompanho ela, Stephanie, há quase 6 anos. Ela faz ressecção endoscópica de tumor neuroendócrino, ela já deve ter feito umas 8, todas com margem positiva. Ela nunca teve livre de doença no estômago. Mas é uma Uhum. paciente que eu teria que indicar uma gastrectomia total nela. Isso, um tumor neuroendócrino com todos os fatores de bom prognóstico, KM7 baixo, um grau 1. E quando você pega uma paciente aí que vem essa individualidade, se eu pego o laudo histopatológico e um caso clínico escrito à mão, sem a parte da síndrome de Down e todas as comorbidades que ela tem, glaucoma, uma paciente extremamente amorosa, mas muito agitada. Se Uhum. eu pego isso escrito, eu indico uma gastrectomia total nela na hora. Fala, caramba, ela fez 8 ressecções por endoscopia e todas com margem positiva. Agora, quando eu pego essa paciente e sento com ela, não é uma paciente para uma gastrectomia total. Não é uma paciente que talvez eu tire uma doença e coloque outra. Talvez ela Uhum. não tem controle alimentar para ficar sem estômago. Ela não vai tolerar uma sonda nasointeral que a gente faz aqui de rotina no pós-operatório imediato. Ela não vai, a cirurgia é muito para ela. Então eu acompanho ela em cima. Eu vejo essa paciente há quase 6 meses. Eu repito a endoscopia praticamente todo ano. No início eu repeti de 4 em 4, porque realmente eu tive que desvencilhar o que estava escrito no livro daquilo que eu estava vendo. Então, quando você consegue individualizar esse caso, quando você consegue fazer o sapato certo para o tamanho do pé certo, isso é um baita desafio. É aquilo de você deixar o exame de lado e associar com quem carrega ele. Então, esse tipo, quando a gente lida com câncer gástrico, a gente tem que ter muito cuidado com a letalidade dessa doença. Mas câncer Sim. gástrico é uma série. O próprio você falou do H. pylori, a associação do linfoma, o linfoma de Malte com H. pylori, é um tipo de câncer que você vai erradicar o H. pylori, a chance de cura desse linfoma é gigante. Você vê, olha, você não opera, não faz nada. Então, muito Uhum. provavelmente você vai tratar o H. pylori e esse tipo de câncer ele vai sanar. Então, são Exato. tipos de tratamento para cada tipo de Para câncer, cada mas paciente, exato. né? Isso aí é o fundamental. E lembrar que câncer é uma palavra muito genérica, mas os subtipos que vem, câncer de estômago, quais? Cara, uma lista. Pá, 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 pá. Câncer de cólon, pá, 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 fígado, pâncreas, pá. Só que a gente fala câncer. E câncer acaba generalizando uma coisa que é algo extremamente específico para cada tipo de doença, para cada tipo de paciente, para cada condição de cada um. E agora quero te fazer uma pergunta que eu acho que muita gente se pergunta: câncer tem cura? Opa! Câncer de Eu estômago tem tenho, cura? eu fiz um desabafo uma vez, Stephanie. Assim, eu sou novo na rede social, mas eu entendi, eu tinha até um certo preconceito com rede social. Eu entendia Eu que vi seu é, desabafo. eu Eu tinha, vi. eu tinha um preconceito. Eu achava que rede social era era um meio quase circense que as pessoas estavam fazendo na medicina. Depois que eu entendi o quanto que era importante a gente mostrar quem a gente é de verdade ali e passar informações, quando eu estava no meio desse entendimento, eu estava tirando meu carro do estacionamento, saindo do consultório, e a dona do estacionamento me perguntou o que eu era. Ele me viu de jaleco, me viu com o símbolo do INCA no braço, e me perguntou se eu era cirurgião. Ela me perguntou se eu era médico. E depois que eu respondi que sim, ela me perguntou o que era. Eu falei que eu era oncologista, que eu lidava com câncer. Ela falou, teve essa reação assim, credo.
deve ser muito ruim lidar com a morte. Eu falei na hora, eu falei, eu não lido com a morte. Eu lido com vida. Talvez lá atrás, quando a gente falava em câncer, e ainda tem isso em alguns lugares, era sinônimo de morte. A gente apanhava realmente do câncer muito mais do que a gente batia. Hoje o jogo está mudando, assim, as novas tecnologias que a oncologia está vindo, com apoio com a gente, hoje, felizmente, eu tenho muito orgulho de dizer, a gente bate no câncer muito mais do que a gente apanha, e a tendência é daí para frente. E por isso que eu sou muito orgulhoso disso. Mas a gente tem que entender que câncer tem uma equipe multidisciplinar, de uma forma geral, e o câncer de estômago é um dos carros-chefes disso, em que esse paciente não adianta ele chegar para mim, perdeu mais de 10% do peso dele, uma albumina, seja um grau de desnutrição grave, eu olhar o exame dele e falar assim, eu tenho que operar, fazer uma gastrectomia nesse paciente. Ele vai morrer. É um paciente que está desnutrido. Então, assim, se a nutrição não entrar batendo pesado nesse paciente, vem cá, seu João, vem cá, vamos fazer suplemento para você, uma dieta hiperproteica, vamos ganhar aí pelo menos uns 5 quilos. Leandro, eu vou preparar ele aqui para você, para tentar deixar ele na melhor condição possível para te entregar. E, ao mesmo tempo, é um paciente que foi parar lá na psicologia. Esse paciente foi lá na psicologia e a psicóloga conseguiu fazer ele entender que algo que talvez no meu consultório ele não tenha entendido. Doutora, o doutor Leandro falou de morte, de câncer, de cirurgia, mas eu não entendi direito. E a psicóloga consegue, de alguma maneira, amarrar isso na cabeça dele. A fisioterapeuta, não adianta eu fazer cirurgia de andar superior do abdômen se a fisioterapeuta não trabalhar esse pulmão dele no pré-operatório. Minha cirurgia vai ser linda e vai morrer de pneumonia, ou vai ter uma complicação no pós-operatório de uma pneumonia. E aí, Stephanie, eu vou mais longe ainda. Por isso que eu bato muito nos centros complexos de oncologia. Esse paciente, que talvez demorou 5, 6 horas para chegar no meu consultório, eu indico, por exemplo, uma quimioterapia neoadjuvante, que é uma quimioterapia que faz antes de operar para câncer de estômago. Só que esse paciente demora 5, 6 horas para chegar no meu hospital. Se eu não adianta eu chegar ali, marcar um X, encaminhar para um oncologista clínico ou para uma radioterapia, esse paciente não tem a menor condição de chegar até ali para vir toda semana, ficar de segunda a sexta no hotel. Se não tiver uma casa de apoio do hospital para esse paciente que não tem condições de ficar ali, o hospital dá sustento para que esse paciente faça a quimioterapia dele, faça a radioterapia dele, não adianta eu ter o melhor currículo do mundo, Stephanie. Então, olha como é que é muito mais complexo. Quando a gente fala em tratar paciente com câncer, não é o cirurgião, não é quimioterapia, não é radioterapia, cara. É muito mais complexo. Senão seus resultados vão ser pífios. Vai ser um paciente que você vai fazer uma baita cirurgia, você vai tirar um monte de foto lá, vai se orgulhar da cirurgia, mas não vai adiantar de nada, porque ele morreu por desnutrição. O resto não foi feito. Exato. Então, quando eu bato nessa tecla que câncer é equipe multi, isso cerca a endoscopia, isso cerca o colega da radiologia, cerca a gente da cirurgia oncológica, cerca a oncologia clínica, radioterapia, nutrição, assistente social. Às vezes uma coisa boba, às vezes um paciente com uma dentição ruim, às vezes fala assim, Leandro, mas por que você encaminhou esse paciente aí para odontologia? Cara, ele está com uma dentição podre, uma higiene bucal podre. Esse paciente no seu pós-operatório pode ter uma microbroncoaspiração. Não, e pode ter uma broncoaspiração por germes de boca. E assim, você bota. Acabou. Então, olha quanto que é rico o tratamento de câncer. Olha como é rico o tratamento do paciente de câncer. E ele cerca muito mais coisa do que realmente só a gente, né? Só a cirurgia, só a endoscopia. Mas é isso que a gente fala com o paciente, né? A gente não pode chegar nesse nível, gente. É isso que eu quero com essa live, especialmente trazendo uma pessoa tão maravilhosa igual o Leandro. Que vocês vejam como que é tão difícil a gente ter, às vezes, até um contato, né, com o médico oncologista, como é que é difícil a gente chegar. Então, para evitar chegar nesse ponto, a gente ter aqueles cuidados, aquela revisão. Paciente, por exemplo, minha família já teve, tem vários que já tiveram câncer. Fica de olho, não fica, eu não vou ter. Questione, veja, né? É isso aí. E sempre, né, aquele questionamento que a gente fala, né, Leandro? 10 anos antes, por exemplo, se meu pai morreu de câncer gástrico aos 45, eu tenho que ficar esperta a partir dos 35. Já tenho que ficar, né, de olho antes para eu evitar esse transtorno. Tem uma paciente que perguntou, falando assim, minha irmã
tem bactéria no estômago há mais de 2 anos, nunca fez tratamento, ela pode ter câncer? É o que a gente Pode. falou agora. Tem Pode. que Pode matar, acontecer. tem que acabar com essa bactéria aí. E existe Exatamente. existem várias linhas de tratamento, né? Se você fez um antibiótico, doutor, mas eu fiz aqui a primeira linha de antibiótico, a bactéria está lá, vai para a segunda, doutor, fiz, vai para a terceira, ela tem que sair dali. Exato. Ela tem que Até sair dali. matar. Acabou, pronto, a gente fica Exato, tranquilo. Outra pessoa, exato, outra exato. menina pergunta assim: o câncer gástrico é decorrente de pacientes com histórico de gastrite, refluxo esofágico? Algumas gastrites. Depende, É, exatamente, é, depende. E a é. gente, por isso que a gente falou tanto da patologia, né, do anatomopatológico, ver como que foi essa gastrite, o que que deu a biópsia, se tem algum tipo de alteração, essas gastrites atróficas que podem ter uma tendência. E não esquecer que o refluxo Uhum, gastroesofágico, ele pode dar câncer, sim, em pode. pequena porcentagem por aquele refluxo que a gente já conversou até com os pacientes aqui que já seguem aqui a Uhum, gente, né? uhum, Falando que ele pode fazer um uhum, Barrett, que é uma alteração da uhum. mucosa do esôfago, e isso levar a um câncer. Pode Exato. acontecer. Aí Então, entra a isso aí. endoscopia preventiva. Para o refluxo entra a preventiva. É uma lesão Uhum. pré-maligna que o endoscopista vai seguir na linha, assim, vai ficar em cima desse paciente para que essa displasia não vire, essa metaplasia não vire um câncer no futuro. Mas refluxo é um dos fatores de risco que a gente mais fica esperto, assim, que tem que acompanhar bem de perto esse paciente. Sim. Tem muita gente falando, né? Ah, doutor Leandro que me operou, aqui, às vezes com cirurgia de estômago. Nossa, eu fico tão feliz de ver essas mensagens dedicadas para você, Imagina eu. Leandro. Imagina Muito, eu. tá? É muito legal, né? Eu fico tão É feliz e bacana, pacientes agradecendo. É muito, muito é gratificante para a bacana. gente que está tentando fazer algumas coisas assim, que para nós às vezes pode ser pequeno, mas para o paciente é muita informação e ajuda É. bastante, Eu né? sou muito Tentando. orgulhoso da minha instituição, assim, Stephanie. Eu vejo, assim, eu vim de uma medicina de saúde pública, tudo. Vim do INCA como câncer de saúde pública, trabalhei em vários hospitais públicos do Rio de Janeiro. E toda live, ou qualquer entrevista que eu converso, ou qualquer bate-papo, eu faço muita questão de enfatizar o Hospital do Câncer, assim, de Muriaé. A maneira administrativa que eles conseguem colocar o SUS aqui dentro, Stephanie, o Sistema Único de Saúde, você consegue sair desse hospital todo dia com a cabeça muito tranquila na hora de colocá-la no travesseiro. Porque tudo do bom e do melhor eles conseguem fornecer aqui para os pacientes. Isso eu falo desde o quarto, desde a estadia, é uma dignidade assim que eu não estava acostumado. A minha medicina base era muito mais zoneada, ou então entendia o SUS como aquilo que tem de ruim, aquilo que é de pior. E o Hospital do Câncer, acredito que mais alguns outros hospitais em torno do Brasil, é o contrário. A gente fica orgulhoso, não falta nada. É lógico que vai ter uma coisa ou outra que a gente não consegue alcançar, sinceramente, inviável. Mas é impressionante o que esse Uhum. hospital consegue realmente dar para esse paciente, que é o que mais precisa, né? É muito bacana É. isso, eu fico muito orgulhoso. Teve outra paciente que perguntou aqui: pode ser hereditário? Aquilo que a gente conversou. Sim, muita tendência genética. Por isso que a gente Converse com fala, a avó, converse com a mãe, pergunta para a avó como é que pergunta. era a sua bisavó, pergunte. Elas lembram, elas lembram. Pergunte, exatamente. Tem doenças que são assim, É, a gente já vê, já teve, a gente vê que está sendo um ciclo, né? O paciente começa a ter quase na mesma idade, com a mesma exato, evolução. Teve outra exato. paciente que perguntou assim: uso prolongado de omeprazol pode levar ao câncer gástrico? E eu Essa é sua, essa é adoro sua. esse assunto. Até Essa é sua. tivemos uma live É, há pouco tempo, né, Leandro, falando sobre o omeprazol e essa coleguinhas, é né? Eu toda adoro sua. os coleguinhas, né? E a gente fala muito que os IBPs em geral, os inibidores de bomba, eles não dão câncer, né? Até a gente fala que muitos deles previnem até a tendência a ter câncer, por exemplo, câncer de esôfago, por exemplo, né? Que a gente vê em muitos pacientes. E a gente fala que é um mito, né? Não tem estudos robustos que falem a associação direta. Não tem nada que fale que vá dar, né? Uhum, Tem alguns uhum. pólipos que podem nascer por conta da inibição do ácido clorídrico dentro do estômago. Benignos, né? Benignos. Uhum, Exatamente, benignos uhum, que não precisam assustar o paciente, mas uhum. saber que às vezes
os CBPs podem trazer até alívio para muitos pacientes em tendência ao câncer, falando especificamente. Então, é mito, tá, gente? Exato, Não é uma coisa que exato. esteja Mas é a pergunta toda de justificada. consultório, a pergunta do omeprazol é todo dia. Doutor, mas o omeprazol dá câncer, não? É todo dia. Isso aí, acho que não tem um É dia que eu não recebo verdade. essa pergunta. E outra coisa que eu queria muito te perguntar, agora uma pergunta pessoal mesmo, eu acho que muitas pessoas também querem ouvir, falando quando a gente fala de cura. Você falou uma coisa bem interessante, imunoterapia. Será que a Hum. luz é no final do túnel? Você acha que a gente tem aquele último suspiro de falar, será que vai dar certo? Quando que o Um paciente pode deles, procurar isso? um deles. Eu acho que o maior desafio do tratamento de câncer, Stephanie, é você conseguir entender a biologia de cada tumor. É como se cada tipo de câncer, seja ele qual for, tivesse uma impressão digital. Você pode ter o seu irmão gêmeo com câncer de estômago do mesmo estágio, do mesmo tamanho, da mesma característica. O comportamento daquele tipo de câncer vai ser completamente diferente de você, que vocês são irmãos gêmeos. Então, a partir do momento em que a medicina e o tratamento, principalmente medicamentoso, começar cada vez mais guinar para essa terapia-alvo, para essa terapia específica para cada tipo de câncer. Ora, aquela quimioterapia está sendo fabricada para a Stephanie, que tem 30 e poucos anos, que é da cor tal, que é da idade tal, que tem essa característica genética e essa outra característica de DNA, hereditária, enfim. Feita para aquele tipo de lesão, para aquele tipo de pessoa de maneira extremamente individualizada. Eu não tenho a menor dúvida. Hoje a imunoterapia ela tem um caminho seguindo muito para doenças metastáticas, geralmente de segunda, terceira linha. Mas a tendência é deixar de ser terceira linha e começar a ser usada como primeira linha mesmo, como a gente usa os quimioterápicos normais. Eu não tenho a menor dúvida que o caminho do tratamento ou da cura mais completa dos cânceres mais avançados, a imunoterapia e a terapia-alvo são as nossas maiores esperanças, ou então, pelo menos, os maiores nomes. É o rumo que a medicina tem que tomar. Você operar, eu sei que para um cirurgião falar isso chega a doer o coração, mas operar cada vez menos. Então, assim, é torcer para que o remédio e a medicação consiga somar forças cada vez mais com a cirurgia, para que a gente chegue ao potencial mais alto de cura possível aí dentro dessa nova realidade. Isso é verdade. E eu quero, assim, que a gente até dê as últimas orientações que eu acho que os pacientes querem reforçar com a gente e repetir, eu acho, não deixar de falar. Eu repito, acho que 15, 20 vezes no dia, no consultório, e falo, gente, pelo amor de Cristo, igual você falou, a gente igual o carro. Quando o carro é É novo, a isso gente aí. come qualquer coisa, nada faz mal a É gente, igual isso o aí. carro. Você pode colocar gasolina, álcool de qualquer qualidade, que o carro vai andar. Agora, É, quando ele vira um fusquinha, né? Quando a gente vai virar no fusquinha, isso vai depender do uso, do que a gente está fazendo é, para esse carro virar um fusquinha. O é, cuidado é maior, a revisão é maior, a gasolina que vai colocar para ele vai ser é, diferente, vai ser aquele da melhor qualidade para não parar no meio da estrada. Nosso é, corpo é igual, os cuidados para nosso corpo é igual, né? O tipo de é, alimentos. E eu quero que é. você reforce, Leandro, o que você já falou até no iniciozinho da live, né? O que a gente tem que fazer para a gente ter pelo menos uma diminuição no risco de poder desenvolver um câncer, sem que seja aquele hereditário. Até o hereditário pode até Isso, diminuir um pouco, porque se a gente se isso. cuidar, a chance é bem menor. São os fatores que Mas, dependem de você, aquilo que você controla. exato. O cigarro, a gente tem a associação mais pobre de que cigarro é câncer de pulmão. Câncer de pulmão é um entre vários. O cigarro hoje é uma causa franca de câncer de bexiga. Qual leigo que na cabeça fala, cara, o que eu fumar aqui, tragar um cigarro tem a ver com minha bexiga? O que eu fumar um cigarro aqui tem a ver com meu pâncreas? E a associação é quase patognomônia, é quase sinônimo uma coisa da outra. Então, assim, cigarro, a bebida alcoólica destilada faz um estrago, cachaça, uísque. E enquanto alimentação, Stephanie, eu costumo falar o seguinte, sempre que a gente puder evitar ou escolher por comida que estraga.
Quando você coloca um hambúrguer ou o que quer que seja na geladeira, hoje, você abre essa geladeira daqui a um mês, esse hambúrguer está igual ao que você botou. Não é possível esse negócio de fazer bem, cara. Não é possível a quantidade de conservante que tem, a quantidade de aditivo que tem naquele trem ali. Isso não vai te fazer bem. Agora, você comprou uma carne ali, ou então você comprou qualquer tipo de alimento em que se ele ficar na geladeira ou fora dela durante 3 dias, ela estraga. Cara, muito provavelmente aquele dali é o alimento que você tem. É aquele alimento com menos conservante, aquele alimento com menos tipo de tempero que mantenha esse tipo de alimento por mais tempo. Então, eu aprendi isso com o primeiro nutricionista que eu fui na vida, que era um cara que pregava toda uma cultura por trás da alimentação, o Léo Supra. E ele botou isso na minha cabeça, falando, escolha sempre. Quando você for comprar um bacon, por exemplo, você não vai comprar aquele bacon que está lá, ainda mais você que é do interior, Leandro, pelo amor de Deus, você não vai comprar aquele bacon que está lá na geladeira do supermercado, que só para chegar no supermercado provavelmente demorou uns 30 dias. Já veio lá do não sei aonde, você vai lá no açougue, que o cara acabou de cortar, em que aquele cara, e é ali que você vai comprar. Então, quando você escolhe isso, quando você escolhe se alimentar bem, você já consegue fugir de boa parte desses fatores de risco que te cercam. Quando você corta cigarro, possível, né? exato, é lógico que não existe uma disciplina extrema, Stephanie. Todos nós, a gente gosta de comer besteira, mas quando você consegue manter um equilíbrio e consegue entender que seu estilo de vida precisa ser contrabalanceado, tem a hora que eu gosto de tomar minha cerveja, eu gosto de fazer minhas coisas, eu gosto também de comer mal de vez em quando, mas isso não pode ser a maior parte Todo do seu dia. tempo. Cigarro e bebida destilada eu nem questiono. Realmente, eu vou brigar com todos os meus pacientes que fumam. Todos, todos. A gente briga mesmo. Às vezes o paciente fica até sem falar comigo e volta a falar na segunda. Porque realmente eu vou colocar na cabeça dele, num espaço de tempo muito curto, que aquele não é um caminho bacana para se seguir. E aí, eu acho que é um fator que depende da gente, que precisa ser feito. Não de maneira quase radical, mas é bom senso, cara. Quando o bom senso domina, você consegue trabalhar e consegue cuidar da máquina. Acho que a sua máquina vai fluir e vai dar menos defeito do que poderia da outra maneira. E geralmente, a outra maneira, os defeitos são complicados de consertar, não são defeitos tranquilos, não. Exatamente. E essa é muita verdade. Então, gente, quero que a gente sempre lembre, alimentação saudável parece sacanagem, a gente fica falando toda live isso, até às vezes fica repetitivo, mas é verdade, quero que entre por qualquer lugar, por todos os buracos que a gente tem, que a gente fica falando toda live, Leandro, todo assunto que a gente vai tocando, a gente vai falando alimentação saudável, alimentação saudável, alimentação saudável, que a verdade é a base de tudo, é como que é aquilo que vai ajudar em muita coisa, né? Muitos e é o mais alcançável. uma dieta corrige. É aquilo que está do seu lado. E é muito bacana se você tiver uma orientação profissional. Porque às vezes a gente entende, não, eu vou comer bem, mas eu tenho uma cultura que comer bem é comer isso, isso e isso. Não, é que de repente aquele isso é para aquela pessoa, não é para você. Não é para então, você. Assim, procure um profissional, cara. O nutricionista, ele vai fazer, você vai comer tantas gramas agora, esse espaço aqui, você vai deixar para você comer uma comida que você queira. A orientação profissional de um nutricionista não pode ser subjugado de maneira nenhuma, assim, é tão importante quanto a nossa. Isso é verdade. Não esqueçam, principalmente, a gente já falou de alimentação, não esqueçam dos sinais de alarme, os sinais de alarme que a gente pode apresentar no decorrer. Emagrecimento, nódulos, sangramento, cocô preto, né? Dificuldade para alimentar, aquela sensação de cheio que tratou, continua cheio, continua empachado, começou a vomitar. Tenha cuidado. Idade. Quando a gente fala de idade, Leandro, a gente falou muito assim, que a gente deve fazer cuidado, mas não esquecer que a idade deve estar referenciada. Por exemplo, se nunca você sentiu nada, nunca, não sinto nada, eu sou 10, eu faço 45 anos, chegou 45 anos, você deve fazer uma endoscopia, isso é protocolo, não é uma coisa que a gente está falando aqui, está escrito, isso é protocolo da sociedade. E né? foi bom você falar isso, Stephanie, porque a gente tem que ter muito cuidado com os nossos idosos. Eles são, de uma maneira temperamental, menos queixosos. Isso. Quando a gente lida com nossos avós,
eles são mais resistentes em procurar médico, em se queixar de algo. Então é importante que a gente esteja atento com os avós ou com os nossos pais a queixas indiretas disso. Se você viu o seu avô ou sua avó depois de uma ceia de Natal, colocando a mão na barriga, se incomodando, queixando de uma queimação, ô vô, a primeira vez que você sentiu isso? Vó, isso aconteceu mais alguma vez? Não, meu neto, isso aqui já aconteceu, já está um tempo assim. Preste atenção nos idosos. Eles não têm esse empoderamento que os mais jovens têm, de duvidar, de queixar, de reclamar. Então, cabe a gente também tentar, de alguma maneira, ter essa percepção indireta de que algo está acontecendo. Eu vou, não te vejo há 3 meses, mas essa calça está folgada, eu tive a impressão que você emagreceu, o que está acontecendo? Não, meu neto, eu realmente emagreci, mas você fez alguma dieta? Parou? Não, Entendeu? São coisas, são sinais indiretos. E os pacientes idosos, eles têm que ter um olhar diferente. Assim. É uma cultura diferente, é um temperamento diferente, é uma resistência para a doença diferente da cabeça que a gente tem que estar conversando aqui. Então, tem que ter paciência, tem que saber escutar e tem que ficar muito atento a esses sinais indiretos que envolvem a doença. Né? Isso é muita verdade. Ô, Leandro, queria muito te agradecer. Está terminando, estamos nos últimos 2 minutos. Queria muito te agradecer. Foi um papo muito, muito apaixonante. Eu adoro aparelho digestivo. Vou te chamar de novo, já estou te avisando para a gente conversar Conte comigo sempre. outras alterações do aparelho digestivo. Conte comigo sempre. Obrigada, Leandro. Muito, muito obrigada pelo dia. Foi assim, de muito conhecimento. Eu acho que muitos pacientes tiraram bastante dúvida, né, sobre o que pode ficar assim, de dúvida sobre câncer, sobre o que eu devo fazer, quando devo procurar. E convidar todas essas pessoas que estão aqui agora. A próxima live vai ser sobre gases. Tinha muita gente me perguntando sobre gases, intolerâncias alimentares. Então, fiquem atentos que essa semana vai ser muito legal também. Obrigada, Leandro. Eu que agradeço. Precisando qualquer coisa, chama a gente aqui. Desculpa a correria de sempre. Minha vida é um pouco meio maluca nesse sentido. Assim, sempre que você me convidar, vai ser sempre um bate-papo. Não vou vir aqui para a gente conversar nada muito sério com relação à técnica, com relação à ciência. Vai ser uma ciência de forma informal, de forma prática para quem escuta. Só me chamar. Muito obrigada, Leandro. Fiquem com Tchau, Deus. gente. Obrigado. Por obrigado favor, aí. tá? Beijo, gente. Você Feliz também. dia de novo do enfermeiro para todo mundo. Feliz dia das mães para todo mundo. Tudo de bom. Obrigada, Leandro. É isso aí. Tchau, tchau. Obrigado a você. Tchau.